Eu acho que agora o acordo me parece ter atingido um ponto de não retorno, né? Tivemos nesses momentos finais uma controvérsia muito grande, sobretudo com o setor agrícola da União Europeia, liderado, digamos, pelo setor agrícola francês. Na minha opinião, talvez uma falsa controvérsia, ao menos no que tange ao ponto de vista econômico, porque pelas regras do acordo, pelo que foi negociado do acordo, não há razão, né, para tanta preocupação do lado agrícola europeu com eventuais disrupções, né, no mercado de alguns produtos, os chamados produtos sensíveis, como carnes bovinas, enfim, frango, carne suína, enfim, vários produtos, né, que compõem ali um grupo, né, de chamados produtos sensíveis, uma vez que o acordo ele negocia cotas, né, ele tem implementação gradual. E me parece mais uma questão política, né? E acho que ficou claro no final de dezembro, Piotr, com a questão até do posicionamento da Itália, que surpreendentemente no finalzinho resolveu ser contra o acordo também, né? Em função de preocupações agrícolas que antes ela nunca tinha levantado. E depois ficou claro que no fundo, os produtores italianos estavam buscando ali, digamos, uma política agrícola da União Europeia mais generosa, mais subsídios. E eles acabaram conseguindo. E aí eles voltaram para a sua posição original de apoio ao acordo. Mas o caso da França é um caso, eu acho que mais complicado. Primeiro porque tem um setor mais vocal, né, tradicionalmente. E hoje tem um presidente que está fragilizado politicamente também, né, já há algum tempo. Então tudo isso contribui também para toda essa celeuma. Mas apesar de tudo isso, eu entendo que com a ratificação do Conselho Europeu, e mesmo com essa questão agora recente, né, do Parlamento Europeu ter votado, né, para levar o acordo, o texto do acordo, ao exame, né, do Tribunal de Justiça Europeu, existe sim a prerrogativa, né, da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, de fazer valer o acordo provisoriamente, pelo menos no que tange a parte comercial. Então, a partir do momento que algum país do Mercosul, seja o Brasil, seja o Paraguai, Uruguai ou a Argentina, aprovarem o acordo, né, nos seus respectivos parlamentos, ele foi negociado com vigência bilateral, então ele passa a vigir bilateralmente, né, e até que todos os países do Mercosul façam essa aprovação. Então eu acho que a gente está nesse pé, é claro que não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, isso ainda requer um tempo, até mesmo para discussão interna. Veja bem, aqui no Brasil, a gente tem um tempo médio de aprovação, né, chamada internalização dos acordos no Parlamento brasileiro, um tempo médio ali da ordem de 2 anos. Eu, particularmente, não sou muito otimista com o Brasil conseguir aprovar esse acordo no Parlamento brasileiro num ano eleitoral. A gente sabe que o ano eleitoral é sempre um ano mais complicado. Então, eu acho que a gente está no caminho, eu acho que atingimos, como eu disse, um ponto de não retorno, mas talvez tenhamos que esperar, aí no caso brasileiro, um ano e meio, alguma coisa assim a mais. Lucas, tecnicamente, o Brasil sempre foi um entusiasta desse acordo. O Brasil se interessou por isso. Você trabalhou numa equipe de governo, no governo Bolsonaro, na equipe do ministro Paulo Guedes, que fez todos os esforços, e obviamente que isso demanda muita negociação, porque ao mesmo tempo em que você quer abrir o mercado, você precisa fazê-lo de forma justa. Todo mundo quer proteger a sua economia e, ao mesmo tempo, avançar sobre outros mercados. É da lógica de um acordo comercial. O Brasil, ele está maduro para enfrentar essa competição e ter vantagens, ou seja, ter vantagens no sentido positivo da expressão, de você fazer crescer a capacidade de comércio e de produção com qualidade do Brasil para estar em outros mercados, ou isso se restringe apenas ao agronegócio que é competitivo há muito tempo? Isso também está na indústria e nos serviços, ou a gente corre o risco de ter uma competição muito mais forte que pode punir esses setores? Eu entendo que não, Adalberto. É evidente que quando a gente fala de abertura comercial, você sempre tem os ganhadores e perdedores, né? Na verdade, a própria essência dos ganhos de comércio é essa, né? Você se especializar em produtos que você consegue fazer bem, né? E aqueles produtos que você não consegue fazer bem, você importa de outros países que fazem melhor do que você. E com isso você consegue, né, aumentar, né, digamos, o bolo da economia, o bem-estar social, né, o PIB, acelerar taxas de crescimento, aumentar a produtividade e, sobretudo, gerar empregos de melhor qualidade, né? A evidência empírica, ela mostra já com vários estudos, isso já é conhecido,
que empresas que são mais internacionalizadas, elas estão mais ali na fronteira da competição internacional, são mais eficientes, geram vagas de emprego mais qualificadas e pagam melhores salários, né? Só para a gente citar um exemplo. Veja bem, no caso do Brasil, o Brasil é um país que ainda figura entre as economias mais fechadas do mundo, em que pese todo o movimento de liberalização comercial que ocorreu, né, no pós-Segunda Guerra, sobretudo a partir dos anos 90, com a criação da OMC e a chamada explosão das cadeias globais de valor, que basicamente significava você terceirizar estágios de processamento, né, para países de mão de obra mais barata, sobretudo países asiáticos. Então, aquele modelo de adensamento das cadeias domésticas, que muita gente até hoje fala nisso, sobretudo no governo atual, que nós temos que adensar as cadeias domésticas, a partir dos anos 90, com o avanço tecnológico, né, tecnologia de gerenciamento à distância, a redução dos custos de transporte, ele permitiu a chamada fragmentação da produção internacional. Então, você, ao invés de tentar produzir o bem integralmente no seu país, você terceirizava estágios de processamento para países que conseguiam fazer mais barato e, com isso, você ganhava produtividade, ganhava competitividade, né, e conseguia, sobretudo, exportar mais. Então, o Brasil ele não acompanhou essa onda. O Brasil e boa parte dos países, sobretudo aqui da América do Sul, com algumas exceções, países africanos também ficaram de fora, né, dessa explosão das cadeias globais. Mas fato é que hoje, por exemplo, se você pegar um bem industrial brasileiro, Adalberto, e você medir o conteúdo importado médio desse bem brasileiro industrial, você vai encontrar alguma coisa entre 15% a 20%, a depender, né, do produto industrial, com conteúdo importado, né, dessa magnitude, dessa fração. Então, 15%, 20%, 25% ali no máximo, a depender do produto, conteúdo importado, né, embutido no bem industrial brasileiro. Se a gente comparar, por exemplo, com outros países, inclusive países europeus, com os quais agora nós estamos negociando o acordo, pegar uma Alemanha, pegar uma Itália, é muito comum você encontrar um conteúdo importado de 50%, de 60%. O que significa isso? E componentes que vieram de outros lugares, do mundo, né? Mas que concluem lá. Exatamente. O caso do iPhone é um caso emblemático, né? O iPhone, ele é idealizado, né, por uma companhia americana, a Apple, né, toda a parte de serviços, né, de engenharia, de design, né, o modelo do iPhone, ele é feito nos Estados Unidos, mas a manufatura é feita em países de mão de obra mais barata e cada parte vem de um determinado lugar do mundo, né? Então, esse é um modelo que passou, né, a vigorar a partir dos anos 90. Vamos pegar um caso clássico aqui no Brasil, por exemplo, de uma empresa de sucesso, a nossa Embraer, né? A nossa Embraer, quando produz um avião, cerca de 80% a 90% do conteúdo desse avião são partes importadas, vêm dos lugares mais baratos do mundo. Caso contrário, a Embraer não conseguiria ser competitiva.